Laércio Santana é um homem branco, robusto, de cabelos grisalhos, lisos, curtos, penteados para o lado. Ele está com uma camisa polo vermelha com listras brancas, horizontais, sentado em um sofá bege claro. Ao lado dele, à esquerda, há um violão posicionado em pé sobre o sofá. Meu nome é Laércio Santana, eu tenho 54 anos, sou deficiente visual total, ou seja, cego, e sou analista de sistemas. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando um violão está o texto: Uma conversa com Laércio Santana. Bom, eu tive o meu primeiro grau no Instituto de Cegos Padre Chico, que é uma escola especializada para pessoas com deficiência visual, e depois fiz meu ensino médio em escola comum, regular. A bagagem adquirida no Instituto de Cegos Padre Chico me permitiu dar os meus pulos, uma vez que na escola do ensino médio, que não era uma escola voltada para pessoa com deficiência, eu precisava propor e apresentar soluções de como eu poderia aprender, como é que eu poderia estudar, e aí foi muito importante ter tido uma boa base. O Instituto de Cegos Padre Chico é uma escola que me permitiu não só a questão da alfabetização, mas foi lá que eu tive contato com a música, além do que tinha o esporte, né? Nós praticávamos esporte, tinha futebol. Na verdade, a minha dificuldade com o futebol é que a bola era redonda. Então a gente jogava, mas nunca foi meu forte, não. As crianças com deficiência desenvolviam uma noção espacial muito boa lá. E a gente corria e era raríssimo alguém se machucar jogando futebol, correndo, subindo nos brinquedos. E isso nos dava, na verdade, uma mobilidade legal, uma facilidade de desenvolvimento, porque um aprendia com o outro, né? Quando eu cheguei no ensino médio, eu era o único cego e primeiro cego daquela escola. A bem da verdade é que eles não sabiam como me ensinar. E eu usava um aparelho que os cegos usam chamado reglete. É um aparelho que a gente vai escrevendo em braille, furando numa reguinha, pontinho a pontinho. Mas a gente tinha prática e conseguia fazer isso até com uma certa velocidade. Eu, no primeiro dia, eu fui lá para o fundão da sala. Eu fui para o fundão, já sentei na turma do fundão, que era mais divertida, a galera mais animada. A gente, quando queria fazer bagunça, a minha mesa ficava bem perto da porta. Eu empurrava um pouco a mesa para a mesa ficar uns 2 dedos na frente da porta, para a hora que o professor abrisse a porta, sair levando a minha mesa, derrubando tudo. Era um sinal: galera, para, que o professor está chegando. E aí a turma toda ficava de olho em mim. Se a mesa do Laércio sair andando, para de bagunça, o professor está entrando. Isso é uma forma de ir se enturmando, enfim. Eu não tive nunca dificuldade nenhuma de me enturmar com o pessoal, não. Foi sempre muito tranquilo. Eu diria para vocês que a criança, o jovem, ele é muito predisposto ao convívio com a pessoa com deficiência. Os preconceitos vão acontecendo na medida que as pessoas vão se tornando adultas e vão cada vez mais colocando crivo nas relações, né? Esse é o grande problema. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando o violão está o texto: Música em sua vida. Bom, eu comecei a minha vida musical no Instituto de Cegos Padre Chico. O colégio ele incentivava muito a musicalização. Nós tínhamos a banda de música, eu tocava trombone na banda de música, tínhamos o coral, onde eu cantava, e tinha instrumentos. Eu estudei um pouco de violão, e lá eu conheci teoria musical braille, isso era muito importante. Havia umas festas juninas, eu tocava um pouco de acordeão também, aí eu ficava muito chateado, porque as menininhas estavam lá, a gente queria dançar, e as freiras queriam que eu tocasse nas quadrilhas. E eu tocava, né? Eu tinha que obedecer, mas minha vontade era estar no meio da galerinha lá, tocando com eles, e eu estava dançando lá com eles, e eu estava tocando. Depois, quando eu saí do Padre Chico, eu tinha o desejo de ser músico. Durante o meu ensino médio, eu aproveitei para entrar num conservatório e estudar música. Só que o conservatório não estava preparado para o ensino de pessoas cegas. Existia uma escola, que hoje já não tem mais no Brasil,
chamada Escola Hadley. É uma escola americana de ensino à distância. Mas o ensino à distância naquela época, eles te mandavam material pelo correio, você fazia a lição, botava no correio para eles. 15 dias depois, vinha a segunda lição, você fazia, então assim a coisa ia. E eu fiz um curso com essa escola Hadley de teoria musical, para justamente conhecer como escrever partituras em braille, uma vez que o meu professor no conservatório não tinha condições de fazer isso. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando o violão está o texto: professor, músico da noite e compositor. E aí foi uma experiência muito boa. Dei aula por 12 anos nesse conservatório. O dono do conservatório, ele era uma pessoa com uma cabeça muito boa. Os alunos chegavam lá, que queriam estudar violão erudito, ele passava para mim, mas ele não avisava o aluno que eu era cego. E não porque ele tivesse algum preconceito em relação a isso, mas por entender que isso não era relevante. Mas a verdade é que nunca nenhum aluno deixou de querer estudar comigo só porque eu não enxergava. Em paralelo com dar aula em conservatório, eu precisava ganhar algum dinheiro de algum jeito. Então eu fui tocar na noite. Eu tinha um amigo que também estudou no Instituto de Cegos Padre Chico. Nós fomos tocávamos em pizzaria e pegávamos festas de casamento. O que parecia para tocar, a gente tocava. Comecei a mexer com composição. Nós tínhamos um grupo de amigos, eu, meu irmão, que enxerga, mais outros 2 rapazes que são irmãos também. A gente fazia estilo de música com a intenção que fosse realmente comercial, voltado a quem tinha interesse de fazer sucesso. Eu tive músicas na época gravadas com duplas como Alain e Aladim, o Zezé de Camargo e Luciano. Eles gravaram uma música minha no primeiro disco deles, que foi aquele disco dele, É o Amor. Naquele disco eu tenho uma música chamada Estrela Só, que foi gravada naquele primeiro CD, disco dele. Na época era disco, nem sei se já era CD, acho que já era. Traz de volta o seu sorriso, traz. Vem, por você eu já sofri. Laércio usa uma aliança no dedo anelar da mão esquerda. Depois gravei com Leandro e Leonardo, Horizonte Azul, vermelho, luzes a brilhar, o seu corpo nu, espelho, lembranças de mar. Mais recentemente, o Bruno Marrone regravou uma música minha chamada A 2 Graus. E o vento de seu nome ao murmurar, um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Mas não compus mais, a gente acabei parando com isso, acabei indo para o mundo da informática e o mundo da música ficou meio que em segundo plano. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando o violão está o texto: carreira na informática. Bom, a minha entrada no mundo da informática foi uma coisa bem curiosa. Eu estava no colégio e eu, como gostava de música, e tinha um diretor, ele gostava muito de música e às vezes eu, quando tinha uma folguinha, saía da sala de aula e ia lá na diretoria bater papo com ele e falar sobre música. Ele solicitou uns materiais para a Secretaria do Estado para me ajudar. Então mandaram lá um soroban, mandaram uma reglete, mandaram umas folhas. E houve uma proposta de um curso de uma entidade chamada ADEVA, que é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos, em parceria com uma associação de profissionais de processamento de dados, a APPD. Ele me chamou na diretoria: Lárcio, chegou aqui um convite para você participar de um curso de computação. É assim que era o nome. E aí eu resolvi estudar, me identifiquei com o assunto e, curiosamente, daquelas 15 pessoas que começaram o curso, eu acredito que só eu estou no mundo da informática hoje. Fiz outros cursos, prestei concurso e entrei como programador na Prodan. Entrei como programador em 1988
E em janeiro agora de 2021 eu completarei 33 anos de empresa, cuidando mais especificamente de sistemas voltados à acessibilidade digital e a assuntos ligados à Municipal da Pessoa com Deficiência na Comissão Permanente de Acessibilidade. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando o violão está o texto. Audiodescrição. Como funciona? Curiosidades do ofício. Em 1998, eu fui para a Inglaterra para um evento que acontecia numa cidade chamada Birmingham, uma feira de informática para pessoas com deficiência. Eu fui para lá e a gente, já que estava, passei um pouquinho, né? Aproveitei e dei um pulinho até Londres. E eu fui lá e conhecer o Royal Institute for the Blind, que é um dos institutos mais importantes para as pessoas com deficiência. E lá eu conheci o que era a audiodescrição. E aí nós começamos a fazer estudos, eu comecei a me envolver com esse assunto, comecei a trabalhar, a pesquisar, e depois nós montamos o primeiro curso de audiodescrição na Universidade Federal de Juiz de Fora. As coisas foram acontecendo, as pessoas iam pedindo ajuda, iam pedindo opinião, eu ia estudando, me envolvendo. Quando foi ver, já estava envolvido e hoje é uma atividade que eu exerço assim, junto com a informática, que tenho muito prazer em fazer. Como é que se compõe a audiodescrição? Ela compõe-se de 3 profissionais. É o profissional roteirista, ele vai pegar esse conteúdo, ele vai criar um roteiro, vai ver aquilo que é relevante, vai estabelecer, o corte, porque nem tudo é possível de ser audiodescrito, então ele faz o filtro, monta o texto direitinho. Depois que o roteiro está pronto, aí vem o consultor em audiodescrição, que é uma pessoa com deficiência que vai ouvir e perceber se, sem olhar, é possível entender aquele roteiro. Bom, e como terceiro profissional, nós temos o profissional narrador. Ele pode ser o roteirista, como pode também ser até o audiodescritor consultor. Uma pessoa cega pode ser um narrador se o conteúdo for um conteúdo gravado, que ele possa gravar. Se for uma audiodescrição de um evento ao vivo, aí o roteirista é que precisa ser o narrador. Não tem jeito, porque ao vivo não dá para se fazer um roteiro previamente. Questão, por exemplo, que as pessoas perguntam, mas e cores? Eu posso colocar a informação de cor em um roteiro? Deve. As pessoas cegas lidam bem com essa questão de cor. Por quê? Mas se você não enxerga, como é que você sabe como é que é a cor? As pessoas aprendem as cores, aprendem a relacionar cores com objetos, com realidades. Então é muito natural. Se fala em enxergar para uma pessoa cega, não tem problema nenhum em usar esses termos e as palavras. Eu assisto um filme, eu não ouço um filme. Eu assisto televisão, eu não ouço televisão. Falar em cores, falar em tudo aquilo que é visual, ainda que eu, como cego, tenha o meu próprio olhar para essas questões do que é visual. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando o violão está o texto. Questões de acessibilidade. Bom, andar em São Paulo é uma aventura, mas acho que para todo mundo, né? Eu uso bengala, com ela eu vou para todos os lugares, pego o ônibus, pego o metrô, vou ao trabalho. Aqui em São Paulo a gente tem bastante locais já com piso podotátil, o que nos ajuda, mas ainda isso não é algo que 100% é resolvido. Então a gente tem que ter cuidado, a gente precisa de contar com a ajuda das pessoas, com bastante atenção, porque tem bastante pegadinhas por aí. Os orelhões, famosos orelhões, diminuíram bastante. As caixas de correio também diminuíram bastante, porque de hoje em dia ninguém mais quase vê orelhões. Mas tem árvores que são baixas, tem bastante coisas com as quais a gente tem que se preocupar, e é sempre uma aventura andar na cidade. A população de São Paulo já está acostumada com a pessoa cega. Aqui em São Paulo, de alguma forma, todos já viram algum cego andando com bengala por aí,
então elas já se aproximam, oferecem ajuda, algumas com mais facilidade, outras com menos, mas uma coisa é um fato, já não causa mais tanta estranheza ver uma pessoa, seja em cadeira de roda, ou seja com uma bengala, andando pela rua na cidade de São Paulo. A pessoa com deficiência, quanto mais ela está inserida na sociedade, quanto mais ela está participando de todos os locais, seja nos teatros, nos shows, nas ruas, nos esportes, mais as pessoas se acostumam a ver a pessoa com deficiência, inclusive entendendo qual o melhor tipo de ajuda que possam oferecer para elas. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando o violão está o texto: Acessibilidade em tempos de pandemia. Bom, na verdade as pessoas com deficiência estão acessando o mundo virtual pós-pandemia do mesmo jeito que acessavam antes da pandemia. As pessoas com deficiência usam recursos de tecnologia assistiva, que são leitores de tela, linhas braille, e esses conteúdos eles precisam estar acessíveis. Se não estão, causavam problema e continuam causando. A única questão que eu acho que é relevante é que com a pandemia aumentou a quantidade de conteúdos na internet. Por conta disso, aumentou também a quantidade de conteúdos que a acessibilidade não foi considerada. Isso é um problema muito grande, porque antes eu poderia ir a um teatro, assistir uma peça de teatro. Hoje, se a peça de teatro está disponível num site, o site não é acessível, eu fico dentro da minha casa excluído dessa possibilidade. Então, é importante considerar isso. A acessibilidade ela já era requerida antes, mas se nós viemos para o mundo virtual com mais força depois da pandemia, ainda mais importante é a gente considerar e nunca deixar de lembrar que tem que tornar os conteúdos acessíveis. Sobre a foto escurecida de Laércio segurando o violão está o texto: Por que modos de acessar? Olha, eu gostaria só de comentar que iniciativas como essa do SESC, que acontece nessa semana e que promovem a informação e coloca as pessoas com deficiência de alguma forma em evidência, elas são fundamentais para que cada vez mais a sociedade entenda e enxergue as pessoas com deficiência como pessoas capazes e com condições de fazer de tudo um pouco. Parabenizar mesmo o SESC por essa iniciativa. Ela acaba refletindo depois um ano inteiro de pessoas que passaram a ter um olhar diferente para a deficiência e para a pessoa com deficiência. Logo do SESC. Semana Modos de Acessar, de 3 a 10 de dezembro de 2020. Desenho de duas mãos esquerdas em concha posicionadas formando uma bola, com uma delas ao contrário da outra.